Olá, boa noite, meus irmãos, minhas amigas em Cristo Jesus. Quem vos fala aqui é seu amigo em Cristo, Bispo Carlos Souza, trazendo para vocês a oração da noite no Salmo 23, falando da prosperidade e a história desse salmo poderoso da Bíblia Sagrada. Eu quero agradecer a Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória e também de toda a adoração. Eu sou grato a Deus pela tua vida, pela tua casa, enfim, pela sua família, de estar mais uma noite aqui comigo, juntinho, fazendo esse vídeo em especial para você. Eu só quero te pedir uma coisa, meus amados, que você abra o coração e os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Quando você escutar este vídeo, essa mensagem para a tua vida, pode ter a certeza que tudo que estava dando errado vai passar a dar certo. Você pode acreditar que as portas que se fecharam, Deus vai abrir para você cantar o hino da vitória. Então vamos fazer esta menção desse Salmo 23 aqui para você e contar um pouco da história para você entender o que Deus tem para você preparado nesta noite. E quero também que você deixe aqui no comentário 3 nomes de 3 pessoas que você conhece e eu estarei apresentando as madrugadas nas mãos do Senhor para que o Senhor possa visitar e fazer o milagre acontecer. Porque a história do Salmo 23 é muito incrível. Enquanto a maioria dos estudiosos conhece o Salmo do pastor, há alguém, um único e numeroso grupo que conhecia o pastor do Salmo. Talvez seja este o problema de muitos em nosso tempo. Eles até têm uma boa qualidade de informação técnicas sobre Deus, mas pouco ou nenhum relacionamento com Ele. E por isso encontramos-se tão perdidos. Lemos o que o Salmo diz. Aleluia. Aqui nós vemos aqui que Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Quando eu olho para o versículo 1 do Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, devido à sua natureza coletiva, as ovelhas não se dão bem com as criação de isolamento. Elas vivem melhor em rebanho, junto, aleluia, à companhia de outras ovelhas. Atravessar o deserto com esses animais nem sempre é uma tarefa fácil, devido a certas peculiaridades próprias das ovelhas que dificultam, aleluia, o processo. Como vocês sabem, as ovelhas são animais mamíferos com peso médio de 50 kg na fase adulta. Podemos permanecer de 4 a 12 kg de lã cada tosquia. Mas é aonde, para essa descrição técnica, que inicia as peculiaridades vistas pelo pastor. É comum ver no Oriente Médio 2 pessoas cuidando do rebanho. Às vezes um jovem e um ancião, uma moça e um rapazinho, adolescente ou então uma criança. É motivo para esse comportamento está no fato de que a ovelha geralmente é um animal de que não aceita bem a troca da proprietários. Ela se acostuma tanto com o interior que fica deprimida com a ausência, recusando inclusive a água ou comida que lhe seria dado pelo novo pastor, que ainda lhe não é estranho. Por isso é costume vender ovelhas adultas, caso o pastor não esteja junto, para um matadouro, e nunca, aleluia, para outro pastor
com a qual elas teriam dificuldade de se adaptar, por melhor que sejam tratadas. Deus, Ele trata as ovelhas do jeito que Ele quer, né? Deus, Ele é fiel para enviar o pastor para cuidar das ovelhas. Olha mais o que diz a história. Para remediar esta situação, caso haja necessidade do pastor de ovelha se ausentar definitivamente em caso de morte, a estratégia é colocar um segundo co-pastor frente do rebanho. Então as ovelhas, nesse caso, estariam acostumadas com esse e assim poderiam superar a ausência do primeiro, como você vê. E a relação, aleluia, pastor e ovelha é bem mais forte do que poderíamos imaginar. Daí a beleza de sermos considerados poeticamente, aleluia, ovelhas que podem chamar o seu Deus, o Deus Altíssimo do meu pastor, aquele que garante que nada me faltará. Aliás, uma breve análise na língua hebraica, o idioma original desse salmo, nos revela uma interessante surpresa. Quando o texto original diz Adonai Elohim, está usando um título para Deus, um pronome de tratamento, uma forma de chamá-lo, cujo sentido deveria ser vertido por Senhor, o meu pastor. E é completamento, nada me faltará. Não tem originalmente o sentido de terei tudo o que desejo, conforme poderia ser deduzir da tradução em português, mas sim de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Oh glória! Deus, Ele é o pastor das ovelhas. Deus aqui nos mostra a fidelidade para aqueles que ainda confiam no Senhor. Eu acredito que o nosso Deus, Ele é fiel. Que o Senhor, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, com seus desígnios, quando nós ouvimos a voz de Deus. E fala mais, foi talvez imaginando o caminho de volta ao aprisco, que Davi compôs, ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isto quer dizer que ele me leva por caminhos retos, aleluia, não tortuosos. Com ele estamos seguros de estarmos voltando para casa e estar de volta para o lar. Mas o texto abre o espaço para a possibilidade de provações. Ao longo do caminho, noutras palavras, a campainha do bom pastor oferece conforto e segurança, mas não garante uma paisagem constantemente tranquila. Existe a possibilidade de andar pelo vale da sombra da morte. Alguns comentaristas supõem que o vale da sombra da morte, descrito no Salmo, seria um lugar real, geograficamente, parecido com este da foto ao lado. Caminhos íngremes e apertados em meio às rochas, que oferecem muitos riscos para a vida do rebanho, desde o ataque de animais que ficavam nos penhascos, até mesmo a queda em meio ao terreno bastante escorregadio. Por isso, o nome do vale da sombra da morte, isto é, os vales em que há constantemente risco de morte. Deus, Ele é fiel. Irmão, Deus sabe da dificuldade que nós temos passado neste momento. Deus sabe que, aleluia, as ovelhas, quando estava ali com seu pastor, ela era tão sóbria que ela entendia, escutava a voz do pastor. Era mérito que quando algum pastor sofria alguma morte naquele momento, a própria ovelha ficava triste de não ver mais aquele homem que ali cuidava, que dava carinho, que tirava a lã dela para, aleluia, se alimentar. Então é assim o nosso Deus. É assim a nossa vida.
Nós temos que acreditar que Deus ele tem o melhor para você e para mim. E falo mais aqui através dessa mensagem profética. Mas se esse trajeto era inevitável para poder voltar, aleluia, de voltar para a sua casa. Se uma ovelha caísse, como o pastor poderia resgatá-la, bom para isto, ela contava com um instrumento chamado cajado, que normalmente se aparece como esse aleluia, que Moisés carregava no Antigo Testamento para ali abrir o Mar Vermelho. E nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Porque esta mensagem, irmão, é muito poderosa, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E eu me lembro bem que quando Deus chama Davi para cuidar do rebanho do teu pai, e nós sabemos que a história, aleluia, Deus manda um homem chamado Samuel para ungir um dos teus filhos ali, o Belanita, né, para prover um rei de Israel. Diz a Bíblia que ali o homem de Deus entra na casa do Jessé, o Belanita, para ali trazer uma novidade, trazer uma unção para que possa governar Israel. E sabemos bem que quando começou a apresentar os teus filhos, muitas das vezes nós olhamos pela aparência, muitas vezes nós olhamos para o caráter, olhamos para as pessoas de uma forma diferente, mas Deus olha diferente. Quando se apresenta a Abinadab e Samar, Deus falou assim: Samuel, eu não olho pela aparência, eu olho para o coração sincero. E de repente uma palavra vai mudar a história daquele jovem chamado Davi. Acabaram os seus filhos? Não, tem um que está cuidando das ovelhas lá no pasto, está tratando das ovelhas, está dando água e comida para as ovelhas no pasto. Naquele tempo, diz os historiadores que era um sol muito escaldante que chegava a rachar a pele da pessoa, de tão quente que era aquele cenário. E quando manda chamar o Davi, todo mundo vai espantar e vai dizer: será que é isso? Que é o rei de Israel? Aí Deus falou e bradou assim: Samuel, é esse que vai governar Israel. Deus confundiu até o profeta, porque Deus não estava olhando para a aparência. Sabe por quê? Porque ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele matava um urso e um leão por dia para proteger as ovelhas. Sabe que Deus fala comigo, com você nesta noite? Que Ele está cuidando de você. Como é que a sua família vira as costas, aleluia, e não te ajuda a vencer esse processo? Deus ainda continua trabalhando ao seu favor. E é muito linda essa história, é muito linda essa oração. Nós temos que acreditar, irmãos, que Deus pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Então eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua casa e também pela tua família, porque Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E pode ter certeza que quando você ouvir essa oração, você vai ouvir como ovelha de Deus e vai voltar para o pasto, para o aprisco que você saiu, para você receber o teu milagre. E para acabar aqui com chave de ouro essa mensagem, essa oração, eu quero aqui fazer a oração do Salmo 23, para cumprimentar o que foi dito e lido aqui para você. Amém? Que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória a Deus! Que oração poderosa! E eu creio que Deus falou com vocês, irmãos. Eu tenho a certeza que Deus manifestou de uma maneira ou outra, aleluia, mexeu com o seu pensamento, com o seu coração, para você receber o teu milagre. Seja uma ovelha obediente, porque nada vai te faltar. Quando você obedece à voz de Deus, a prosperidade, ela te alcança aonde você estiver. Porque o meu Deus, irmão, quando Ele quer fazer, Ele não pede ajuda para segundo e para terceiro para te abençoar. Mas essa mensagem, o que me chamou a atenção, aleluia, foi o Salmo 23 e o versículo, aleluia, 5, que diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, aleluia, porque Deus vai transbordar todas as bênçãos que você tem, aleluia, pedido para Deus. Deus, Ele quer te salvar, além de tudo, da pregação ou de uma oração profética, mas Deus ainda continua trazendo mensagens para a conversão de almas. E você faz parte dessa história, você faz parte desse cenário, porque muitas vezes você está sendo carregada por alguém, está sendo guiada por alguém. Não deixe isso acontecer na tua vida. Deixa que o Espírito Santo te conduz a lugares abençoados, porque o Espírito Santo está falando com você nesta noite. Então, se você acredita neste vídeo, se você crê nessa mensagem e oração para você, por favor, envia para alguém que você conhece, que está passando pela luta, pelas dificuldades, e pode ter a certeza que essa mensagem tem uma direção certa para alguém. E quando você fazer isso, Deus, Ele vai falar com você e vai abençoar de uma forma milagrosa. Que Deus abençoe a todos nessa noite, um bom descanso, e que o Espírito Santo venha falar poderosamente mais e mais ao teu coração. Deus abençoe e um bom descanso, e a paz